Não satisfeita em elevar a carga tributária para empresas do lucro presumido, a Receita Federal antecipou a arrecadação através de uma instrução normativa. Tudo começou na Lei Complementar 224, onde o governo elevou a aplicação da alíquota do lucro presumido em 10%. E não satisfeita com isso, ela antecipou a arrecadação para empresas que faturam menos de 5 milhões ao trimestre. Então, nesse vídeo, nós vamos ver o que a Lei Complementar 224 falou, o que a IN da Receita Federal 2306 falou e como você pode e deve defender o seu cliente que não fatura 5 milhões por trimestre e esteja no lucro presumido. Acompanhe esse vídeo, papel e caneta na mão. Todos nós sabemos que a Lei Complementar 224 de 2025 aumentou aí a tributação através de redução de benefícios fiscais e, nesse contexto, considerou o lucro presumido como um benefício fiscal, algo totalmente impensável. Já temos diversas ações no judiciário tentando rever esse entendimento da Receita Federal com relação ao lucro presumido e, como se não bastasse, ela ainda tentou, de forma normativa, em instrução normativa, antecipar a tributação para essas empresas do lucro presumido. Vem entender isso, que a Receita Federal está antecipando o imposto de renda e a contribuição social antes do prazo efetivamente disposto na Lei Complementar 224. E isso tem tributarista achando que isso é normal, mas eu te alerto que isso não é normal, não. Isso já era esperado da Receita Federal, mas normal não é. Então, nesse vídeo, nós vamos falar sobre o que a Lei Complementar definiu, o que a IN 2306 criou e como você pode proteger o seu cliente sobre isso. Para quem não me conhece, eu sou a professora Sigrid Kersting, tenho mais de 25 anos no tributário, já recuperei mais de 250 milhões em créditos tributários para os meus próprios clientes e os meus mais de 5 mil alunos já recuperaram juntos mais de 3,5 bilhões em créditos tributários para os seus próprios clientes. Então, hoje, nessa aula, nesse vídeo, nós falaremos sobre a antecipação que a Receita Federal provocou através de instrução normativa, inovando o que uma lei complementar disse. Então, nós vamos ver aí o que a Lei Complementar 224 falou. Se o seu cliente, ele é de lucro presumido e tem aí o faturamento superior a 5 milhões, esse cliente caiu na regra de aumento de base de cálculo, aumento de lucro presumido para fins da Lei Complementar 224, que elevou em 10% a presunção de empresas do setor de construção civil, do setor de serviços, do setor do comércio industrial, seja qualquer setor que esteja no lucro presumido. Então, para as empresas que faturam mais de 5 milhões, a Lei Complementar 224 disse que se aplica o adicional de 10%. Então, se o comércio tributa 8, vai passar a tributar 8,8. Se o comércio tributa a 12, a contribuição social, vai tributar a 13,2. Se os serviços tributa 32, vai passar a tributar 35,2, que é sempre 10% a mais. Isso, 5 milhões no decorrer de um ano. Qual que era o esperado? Que a Receita Federal aguardasse esses 5 milhões para que essa empresa passasse a dever esse adicional. Mas, para uma surpresa
de 0 pessoas, a Receita Federal antecipou esse 5 milhões, fazendo com que ele se tornasse 1,25 milhão trimestre. Então, esse 1,25 milhão por trimestre foi extraído de uma proporção que a Receita Federal fez, anualizando a cada trimestre o valor dos 5 milhões. Só que ela antecipou a arrecadação e isso não está na legislação. A lei complementar está acima da instrução normativa, porque instrução normativa normatiza, legislação legisla. Então, a AIN hierarquicamente está abaixo da lei complementar. Então, não há que se falar em inovação de uma IN, fazendo inovação numa lei, seja ela complementar, seja ela ordinária. Então, se a lei fala em limite anual, não pode a IN transformar em um limite trimestral. Isso é aumento indireto de tributo, porque a Receita Federal antecipou a arrecadação. Se a empresa completa 5 milhões em setembro, essa empresa vai precisar descolar caixa para março, competência primeiro trimestre, enquanto que ela descolaria o caixa somente em setembro na competência terceiro trimestre. Ó, vejam que essa forma de proporcionalizar esses 5 milhões de forma trimestral faz com que a Receita Federal antecipe a arrecadação de forma ilegal, e nós precisamos lembrar que o nosso sistema judiciário dentro do tributário é regido pelo princípio da legalidade. Se não há previsão em lei, não há que se falar em uma instrução normativa fazendo esse papel, né? Então, os tributos só podem ser exigidos nos termos exatos da legislação. Então, se a empresa faturou 1,3 milhão no primeiro trimestre, ela já está devendo para a Receita Federal esse adicional. Então, ela foi pega totalmente de surpresa nessa lei complementar 224, até porque lucro presumido não é benefício fiscal, nem nunca foi, e é sobre isso que nós vamos falar em outra aula, não é assunto para essa aula. Essa aula é relacionada a essa antecipação que a Receita Federal realizou. Então, pela instrução normativa, já paga o adicional, mas pode fechar o ano com 4 milhões e 800. Então, não alcançaria os 5 milhões, digamos que seja uma atividade sazonal. E essa atividade sazonal faz com que ela tenha uma incidência tributária antecipadamente de forma desnecessária e que gera esse desembolso desnecessário para uma empresa que nunca vai alcançar os 5 milhões. Tá? E aí, obviamente, que vai ter um processo de PERDECOMP para que seja restituído esse adicional recolhido, mesmo não tendo alcançado os 5 milhões, né? Então, não é que a Receita Federal vai arrecadar em cima de quem nunca alcançou 5 milhões. Ela vai devolver, mas vai devolver quando ela quiser. Então, a gente tem aí um prejuízo na linha do tempo para as empresas que nunca faturam 5 milhões. E mesmo que faturem 5 milhões, mas só em setembro, vai ter esse prejuízo de desencaixe financeiro. E não há certeza jurídica desse faturamento dos 5 milhões. Então, gera insegurança, gera arrecadação indevida e gera essa nova tese tributária que você, tributarista, pode e deve auxiliar o teu cliente de lucro presumido que tem uma atividade sazonal que alcance
5 milhões só no terceiro, quarto trimestre, é ele que você pode e deve proteger através de um mandado de segurança. Então, nós precisamos comparar a lei e instrução normativa, nós precisamos identificar numericamente essa extrapolação com mandado de segurança preventivo com uma atuação de forma estratégica. Então, qual é o recado que eu tenho para você? O profissional comum vai aplicar a IN sem questionar, mas o tributarista camisa 10 faz o comparativo com a lei e entra em campo para fazer gol e, de fato, cuidar do seu cliente, porque o caixa das empresas é o rei, e é esse rei que a Receita Federal está querendo desatender, fazendo esse desencaixe lá para o início do ano, sendo que seria necessário e aplicável somente no terceiro ou quarto trimestre. Então, essa tese, ela não é complexa, você pode e deve auxiliar o seu cliente com o princípio da legalidade, com hierarquia das leis, com instrução normativa não poder inovar frente a uma lei, seja ela ordinária ou complementar, e ela, de fato, nasce do básico, ela nasce da hierarquia normativa. Se você tem um cliente do lucro presumido que fatura menos de 5 milhões por trimestre e essa solução se aplica a ele, saiba que eu tenho um curso completo de reforma tributária e uma das trilhas é a reforma tributária sobre a renda, onde lá eu disponibilizo modelos de mandado de segurança. Por enquanto as vagas estão fechadas, mas você pode ir no link que está aqui embaixo do vídeo e fazer o seu cadastro na lista de espera. Assim que as vagas abrirem, o meu time entra em contato com você para que você se torne o meu aluno do curso de reforma tributária. Se esse conteúdo te ajudou, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com outros tributaristas esse vídeo. Aqui, toda semana eu trago conteúdo sem enrolação sobre reforma tributária, recuperação tributária e planejamento tributário focado e direcionado para a prática do jeitinho que você merece. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.